Eu solicito aos senhores que se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência solicita à segunda secretária que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos 36, versículos 6 ao 7. Ó Senhor Deus, o teu amor chega até o céu, e a tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é firme, como as grandes montanhas, e os teus julgamentos são profundos como o mar. Muito bem, por se tratar da primeira sessão ordinária, ouviremos agora a execução do hino nacional. A presidência solicita ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Vereadora Luiz de Marim de Andrade. Presente.
André Henrique da Silva. Presente. Toninho Franco. Presente. Darcy Reis. Presente. Ivaldo Soares Antunes. Érica Tanque. Presente, Excelência. Érica Monteiro. Presente. Jorge de Freitas. Presente. José Couto de Jesus. Presente. José Eduardo Monteiro Júnior. José Farid Zaine. Zé Damix. Presente. Dr. Júlio. Presente. Lubogo. Presente. Luizinho da Casaquil. Doutora Mayra da Costa. Presente. Milton César dos Santos. Presente. Dr. Raul. Ronei Costa Martins Silva. Presente. Sidney Pascotto. Presente. Wilson Nunes Cerqueira. Presente. Luizinho da Casaquil. Presente. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a presente sessão e pede ao primeiro secretário, aliás, esta presidência coloca em votação a ata do dia 23/5 de 2016. Está em discussão. Algum vereador deseja impugnar ou discutir? Não havendo, vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovada a ata do dia 23/5 de 2016. Esta presidência comunica à Casa que serão enviados ofícios de condolências às famílias enlutadas na semana que se passou. Relação de falecidos da semana do dia 27/6 até o dia 3/7 de 2016. Alaíde dos Reis, Alzira Purlanete Morales, André Aparecido Felício, Antônio Aparecido Pinto, Antônio Bertoia, Benedito Germano, Carmen Dias Gonçalves dos Santos, Catarina Torrente André, Dalva Miguel, Diego Aparecido Moraes, Dirce Pascotto da Silva, Geralda Rodrigues Faustino, Geraldo Almorim, Guiomar de Lourdes Andreotti Degan, Helena Penteado Bueno Romanini, Jesuíno Leandro dos Santos, João Luiz Scaringi, José Dumite, José Elson dos Santos, José Gabriel de Oliveira, José Gomes de Pinho, José Luiz de Oliveira, Lívia Viana Biasotto, Luzia dos Santos Gomes Pinho, Madalena Bertolini Bergantin, Marcos Roberto Longo Lima, Margarida da Silva Berteloni, Maria Aparecida de Oliveira, Maria Inês Pinato, Maria Virgínia de Jesus, Maria Zacarias Pradella, Pietro Henrico Cavalcante da Silva Santos, Silvia Renata Ferraz Domiciano, Valdomiro Alves Rodrigues, Vanessa Viana Biasotto, Victor Henrique Vale Raimundo, Zilda Zandomenigue Vasconcelos. Muito bem, muito obrigado a todos. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem do vereador André Henrique. A gente teve uma fatalidade com a mãe, Vanessa e a Lívia, e como eu fui padrinho de casamento dos dois, se você me autorizar, 1 minuto de silêncio pela mãe e pela criança, a pedido. Esta presidência decreta a partir de agora 1 minuto de silêncio pelo acidente fatal que houve semana passada e conculminou com o falecimento da mãe e da filha. 1 minuto de silêncio a partir de agora.
Obrigado a todos. Esta presidência solicita ao primeiro secretário da mesa que proceda à leitura da matéria do expediente, começando com as matérias recebidas do senhor prefeito. Limeira, 28 de junho de 2016, ofício 196/2016. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Senhor presidente, venho à ilustre presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 81, inciso 27º da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos, em virtude do assunto constante do requerimento protocolado nesta Prefeitura Municipal, merecer uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Ofício 506, 507, 508, 509, 511, 512, 513, 514, 515 e 505. Certa do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento neste ensejo meus protestos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão de Legislativo. Esta presidência recebe o ofício e encaminha ao setor de protocolo, onde ficará à disposição de todos os senhores vereadores. Antes da leitura seguinte, eu registro a presença do nobre vereador José Eduardo Monteiro Júnior em plenário. Limeira, 1 de julho de 2016, ofício número 199/2016. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Senhor presidente, venho à ilustre presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 81, inciso 27º da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos, em virtude do assunto constante do requerimento protocolado nesta Prefeitura Municipal, merecer uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo Municipal. Ofício 398, 402, 403, 407, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533. Certa do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento neste ensejo meus protestos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Denise Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão de Legislativo. Esta presidência recebe o ofício e encaminha ao setor de protocolo, onde ficará à disposição de todos os senhores vereadores. Limeira, 4 de julho de 2016, ofício 119/2016. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: solicita a retirada de projeto de lei. Excelentíssimo senhor, vimos a ilustre presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Casa de Leis, no sentido de solicitar a retirada dos projetos abaixo relacionados, os quais se encontram em trâmite nessa Câmara Municipal. Projeto de Lei 139/16. Assunto: revoga as leis número 2.398, de 18 de outubro de 1990, número 2.556, de 23 de dezembro de 91, número 2.895, de 22 de abril de 98, número 3.034, de 20 de novembro de 98, número 3.138, de 25 de outubro de 99 e 3.679, de 10 de março de 2004. Projeto de lei complementar. Assunto: altera dispositivos da Lei Complementar número 442, de 12 de janeiro de 2009, e suas alterações que dispõem sobre o plano diretor territorial do município de Limeira e da outras providências. Sendo que havia para o momento, despedimos-nos agradecendo desde já a atenção e antecipando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Paulo César Junqueira Radiche, prefeito municipal. Esta presidência recebe o ofício e encaminha ao setor de protocolo. Lembrando aos senhores que ficará à disposição de todos os senhores, caso queiram.
Projeto de Lei 169/2016. Perpetua o nome da senhora Leonice Aparecida Batistella Ramos, a rua projetada 6 do Residencial Santa Clara, no município de Limeira. Autor, vereador Dr. Júlio. Projeto de lei número 169, do vereador Dr. Júlio, é recebido pela mesa e encaminhado às comissões competentes. Projeto de lei 170/2016. Perpetuar o nome da senhora professora Maria de Lourdes Francisco Sampaio Barros, a rua projetada 1 do Desmembramento Fiorindo Torrezan, rua projetada 2 do Desmembramento Fiorindo Torrezan, rua projetada 3 do Desmembramento Fiorindo Torrezan, do município de Limeira. Autor, vereador Luizinho da Casa Quil. Projeto de lei número 170 do vereador Luizinho da Casa Quil é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões competentes. Projeto de lei 171/2016. Altera, ementa e dispositivos e suprime artigos da lei municipal número 3.691, de 13 de março de 2004, na forma que especifica. Autor, vereador Wilson Nunes Cerqueira. Projeto de lei número 171 do vereador Wilson Nunes Cerqueira é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões. Substitutivo número 33 ao projeto de lei número 117/2016. Altera o artigo 4º e 5º da lei número 5.166, de 18 de setembro de 2013, que foi alterada pela lei número 5.269/2014 e lei número 5.503/2015, e dá outras providências. Autor, vereador Wilson Nunes Cerqueira. Substitutivo número 33 ao projeto de lei número 117/2016 é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões competentes. Substitutivo número 34 ao projeto de lei número 150/2016. Estabelece as diretrizes de atuação da guarnição especial da Guarda Civil Municipal na implementação da Lei Maria da Penha no município de Limeira e dá outras providências. Autora, vereadora Érica Tanque. Antes, porém, de apreciar o recebimento do substitutivo, quero lembrar que o anterior substitutivo, número 33, do vereador Wilson Nunes Cerqueira, prejudica o item 6º da pauta. Comunico aos senhores vereadores. Substitutivo número 34 ao projeto de lei número 150 é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões competentes. Substitutivo 35 ao projeto de lei número 167/2016. Altera e suprime dispositivos da lei número 3.198, de 27 de junho de 2000, que foi alterada pela lei número 5.132, de 19 de julho de 2013, e dá outras providências. Autor, vereador Wilson Nunes Cerqueira. Substitutivo número 35 ao projeto de lei número 167, do vereador Wilson Nunes Cerqueira, é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões. Emenda número 185 ao projeto de lei número 149/2016. Modifica a redação do artigo 6º do projeto de lei número 149/2016, que dispõe sobre o parcelamento da taxa de religação da tarifa de água e esgoto na cidade de Limeira. Autora, vereadora Lubogo. A emenda número 185 ao projeto de lei número 149 é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões competentes. Emenda modificativa 186 ao projeto de lei 132/2016. Modifica a redação do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei 132/2016, que dispõe sobre a implantação de estacionamento de bicicletas em locais abertos à frequência de público e dá outras providências. Autor, vereador Nilton Santos. A emenda modificativa número 186 ao projeto de lei
número 132 é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões. Emenda número 187/16 ao projeto de lei 152/16, de 6/6/2016. Modifica a redação do artigo 1º ao projeto de lei número 152/2016, que altera dispositivos da lei número 2.834, de 27 de junho de 1997, alterada pela lei número 3.149, de 30 de novembro de 1999, e da outras providências. Autor, vereador Dr. Júlio. A emenda número 187 ao projeto de lei número 152 é recebido pela mesa diretora e comunica aos nobres vereadores que prejudica o item 7º da pauta. Emenda número 188 ao projeto de lei número 5/2016. Modifica a redação do artigo 2º do projeto de lei número 5/2016, que dispõe sobre a demarcação de vagas de estacionamento preferencial de veículos para idosos e deficientes no município de Limeira, e da outras providências. Autor, vereador Wilson Nunes Cerqueira. No final. Emenda número 188 ao projeto número 5. É recebido pela mesa diretora e comunica aos vereadores que prejudica o item 5º da pauta. Encaminhe-se às comissões competentes. Emenda número 1, modificativa ao substitutivo número 33 ao projeto de lei 117/2016. Modifica o artigo 4º do substitutivo número 33 ao projeto de lei número 117/2016. Autor, vereador Sidney Pascotto. A emenda número 1, modificativa ao substitutivo número 3, é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões competentes. Ela prejudica o item já prejudicado, o item 6º da pauta. Projeto de decreto legislativo 16/2016. Estabelece plebiscito para ouvir a população sobre a proposta de negociações que envolve o Horto Florestal no município de Limeira. Autor, vereador Jorge de Freitas. A sessão está suspensa por 1 minuto. Uma ligação pode ser uma... Projeto de decreto legislativo número 16/2016, que estabelece o plebiscito para ouvir a população sobre a proposta de negociação que envolve o Horto Florestal no município de Limeira, é recebido pela mesa diretora e contém as 7 assinaturas necessárias. Uma questão de ordem do vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, tem as 7 assinaturas necessárias para abrir o plebiscito. Não é necessária a votação de acordo com o artigo 50, parágrafo 1º da Lei Orgânica. É importante agora que a Casa, juntamente com o juiz eleitoral, ou tome alguma providência, faça alguma reunião. E, embora já tenha as 7 assinaturas necessárias, está aberto quem desejar fazer assinatura ao projeto. Obrigado. O corpo jurídico desta Casa orientará a presidência e logo em seguida ela esclarecerá aos senhores vereadores. Ao primeiro secretário. Uma questão de ordem do vereador Wilson Nunes Cerqueira. Me parece, salvo engano, que essa matéria tem que passar pela Comissão de Justiça da Câmara. Ele será encaminhado às comissões competentes, com a orientação do corpo jurídico da Câmara Municipal, ok? Ao primeiro secretário. Projeto de decreto legislativo número 17/2016. Concede o título honorífico de cidadão limeirense ao senhor Osmar Schneider. Autora, vereadora Érica Tanque. Projeto de decreto legislativo que concede o título honorífico de cidadão limeirense ao senhor Osmar Schneider
é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões competentes. Uma questão de ordem do vereador, Dr. Júlio. Senhor presidente, nobres pares públicos presentes, eu faço um requerimento para que o primeiro secretário faça a leitura apenas do número e o nome do autor, para que nós tenhamos agilidade nos trabalhos. Muito obrigado, senhor. Requerimento de Vossa Excelência é pertinente, porém, eu preciso de ouvir as lideranças. Vereador Wilson Nunes Cerqueira. Sim. Vereadora Érica Tanque. Sim, Excelência. Vereador Zé da Mix. Sim. Aprovado o requerimento de Vossa Excelência ao primeiro secretário para prosseguir conforme a deliberação das lideranças. Requerimento número 553/2016. Autora, vereadora professora Érica Monteiro. Requerimento número 553 da vereadora Érica Monteiro está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 556/2016. Autor, vereador Luizinho da Casaquil. O requerimento 556 do vereador Luizinho da Casaquil está em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 557/2016, autor, vereador Edivaldo Soares Antunes. O requerimento número 557 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 558/2016, autor, vereador Dr. Júlio. O requerimento número 558 está em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto ao pedido do vereador Dr. Júlio. Para prosseguir com a leitura. Requerimento 559/2016, autor, vereador Dr. Júlio. O requerimento número 559 está em discussão. Para discutir, nobre vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos. Senhor presidente, nobres pares públicos presentes, esse requerimento eu faço porque quem passa pela via Guilherme Dibern vê que está um tremendo perigo aquela via. Além de ter alguns desvios bastante perigosos, o acostamento está completamente arrebentado, com crateras que, no dia que eu apresentei, que foi a semana passada, um dia depois, um veículo veio a cair numa dessas crateras e teve avarias no veículo e o condutor precisou ser hospitalizado. Então é um problema bastante sério, aquela via é uma via de acesso a vários bairros e ela está abandonada, começa a se fazer e para. Então eu acho que há necessidade de pelo menos que a prefeitura faça um arranjo nas marginais, porque além de pedestres subirem, que muita gente não tem dinheiro para pagar o ônibus e sobe aquela via a pé, os motoristas de veículo, de caminhão, estão correndo risco. Se eles tiverem algum desvio de rota ali, por algum motivo, eles vão ter complicações. Então, eu faço esse requerimento no sentido de pedir se existe estudo, se já acabou, ou se ainda vai se fazer alguma coisa que há necessidade de se fazer. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento número 559 ainda está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 560/2016, autor, vereador Dr. Júlio. O requerimento 560 está em discussão. Para discutir, o nobre vereador Dr. Júlio César. Senhor presidente, nobres pares públicos aqui presentes, eu tive uma denúncia no meu gabinete falando que em alguns casos, principalmente no cemitério Parque, está havendo a cobrança por fora nos sepultamentos. É uma denúncia extremamente grave e que há necessidade de se fazer uma apuração. O que se fala é que quando um corpo é exumado, se houver, por exemplo, quebra daquela placa, ou aquele concreto de proteção que é colocado em cima do caixão, isso é cobrado à parte, sendo que a família já vem de uma situação extremamente difícil, passando por momentos de tristeza.
E em grande número dos casos ali sepultados, são pessoas que têm o poder aquisitivo bastante baixo e estão se cobrando por fora, segundo o que ela me apresentou um recibo, e eu estou solicitando essas informações para que nós possamos apurar a veracidade disso e checar o que de fato está acontecendo, se existe ou não cobrança por fora. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento 560 ainda está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 561/2016, autor, vereador Dr. Júlio. O requerimento número 561 está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 562/2016, autor, vereador André Henrique da Silva. O requerimento número 562 está em discussão. Para discutir, o vereador André Henrique da Silva. Boa noite a todos os nobres, boa noite a todos os presentes. Vou ler o requerimento. Quero saber, por parte da Prefeitura, qual a possibilidade de conceder o benefício de seguro de vida aos guardas municipais. Eu estive num evento aí, e alguns guardas me procurou e estão preocupados sobre isso aí, né? Eles têm um alto risco. A gente sabe que tem mais de 150, 38 vencido com os guardas municipais. É complicado. E mais essa ainda porque não tem seguro. Eu acredito que hoje em dia deve ter mais de 300 guardas. E poucos têm um armamento que a gente, acho que é a 45, se eu não me engano, as armas hoje automáticas que alguns usam. E a maioria eles compram particular. É uma arma caro, mas a gente sabe que muitas cidades aí não só tem um armamento bom, como tem todos que têm colete, tem um uniforme decente. E eu estou preocupado, porque se alguns guardas em alto risco sofrem que seja uma fatalidade, que seja, a família não tem um seguro, até ele mesmo não tem um seguro, se ele ficar aleijado numa cama. Porque a gente sabe que se pegar uma vértebra, que seja um tiro, eu não entendo muito de medicina, mas eu acredito que se uma bala ficar alojada em algum órgão, em alguma fratura do corpo, ele pode precisar de um seguro. E a gente sabe que eles não têm. Então, a gente tem sempre reivindicando, não só pela guarda, pelos agentes de trânsito, e assim por diante. Eu espero que o Executivo olhe com carinho esse requerimento. Eu vou até colocar a justificativa aqui, ó. Esse requerimento se faz necessário a pedido desse vereador, pois os guardas municipais trabalham armados e fardados, constantemente exposto aos riscos das atividades e sujeito aos imprevistos de causas externas. Por esse motivo, gostaria de saber se há possibilidade de conceder o benefício de seguro de vida aos guardas municipais. Então, eu queria deixar registrado isso no plenário, que a gente sabe que a militar está aí para o trabalho, mas eu tive num evento, eu precisei ligar para a guarda, porque eu liguei para a militar, é o Copom lá em Piracicaba, até passar para cá, um procedimento, né? A gente sabe que a militar tem feito um lindo trabalho aí, mas a guarda ela tem um desempenho que precisa de uma tecnologia melhor. A gente sabe que não são todos guardas que têm a taser, não são todos guardas que têm um armamento seguro, a gente sabe disso. Precisa mais viatura, sim, precisa mais de moto, precisa ter um carinho pelaquela região central, pelos bairros carentes também. Então, eu acredito que esse requerimento venha somar nos nossos documentos aqui. Obrigado pelo espaço. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento? Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 563/2016. Autora, vereadora doutora Mayra da Costa. Requerimento 563 está em discussão. Para discutir, nobre vereadora e doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, eu fiz esse requerimento na questão por nós termos comemorado a Semana Nacional de Prevenção e Combate às Drogas e a Semana de Conscientização sobre a Dependência Química, e nós observamos, chegou alguns dados de que
o PROERD, que é aquele plano de prevenção que é feito pela Polícia Militar, ele não é tão chamado como deveria ser nas escolas. Então fica o questionamento, porque seria um grande, é um grande programa de prevenção que nós temos nas escolas. Eles têm pessoas, profissionais disponíveis para fazer, inclusive um deles faz parte como conselheiro do COMAD, e fica o questionamento por que este plano, porque esse projeto da Polícia Militar, ele não é tão chamado como ele deveria ser, do qual a gente sabe da grande importância quando a gente fala na questão de prevenção nas nossas escolas contra a questão das drogas. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento 563? Não havendo, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 564/2016. Autora, vereadora professora Érica Monteiro e Érica Tanque. O requerimento 564 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 565/2016. Autor, vereador José Couto de Jesus. Requerimento 565 está em discussão. Não havendo... Para discutir, vereador Totó do Gai. Senhor presidente, nobres pares, público aqui que nos acompanha, esse requerimento é um requerimento, requeremos informações se os cemitérios municipais estão adequados às normas impostas pelo CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Quero chamar a atenção de todos para esse grave problema ambiental que a Prefeitura faz questão de esconder. Existe um documento entregue ao Ministério Público de Limeira pela Associação Paulista para a Gestão de Águas que mostra o desrespeito em relação à questão ambiental que está sendo realizada por parte da Prefeitura. Essa situação é gravíssima e quero deixar gravado que lutaremos até o fim para que o meio ambiente seja respeitado. Chega de blá blá blá, precisamos de ações concretas. Não podemos mais acertar simples desculpas. Muito obrigado a todos. O requerimento 565 ainda está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 566/2016. Autor, vereador José Couto de Jesus. O requerimento 566 está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 567/2016. Autora, vereadora Érica Tanque. O requerimento 567 da vereadora Érica Tanque está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 568/2016. Autor, vereador Aloísio Marinho de Andrade. O requerimento 568 do vereador Aloísio Marinho de Andrade está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 569/2016. Autor, vereador Luizinho da Casa Quil. O requerimento 569 está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 570/2016. Autora, vereadora Lubogo. Requerimento 570 da vereadora Lubogo está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 571/2016. Autora, vereadora doutora Mayra da Costa. O requerimento número 571 da vereadora Mayra está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 572/2016. Autor, vereador José Couto de Jesus. O requerimento número 572 está em discussão. Algum vereador deseja? Sim. Para discutir, vereador Totó do Gás. Senhor presidente, nobres pares, esse requerimento foi feito a pedido de reclamações dos moradores do Royal Palmer sobre a linha de ônibus. Quero chamar a atenção dos senhores para esse grave problema que está atrapalhando os moradores do bairro Royal Palmer, que é o transporte público e que está deixando muito a desejar. Recebi diversas reclamações de moradores que estão indignados com os horários de rotas de ônibus, chegando a ter intervalo de 3 horas
em que os ônibus ficam sem passar no bairro. E depois das 7h40 da noite, os ônibus não pegam mais passageiro. E mais, de sábado, domingo e feriado, os ônibus não passam. Além do que os ônibus passam somente em uma rua e não vai até o final do bairro. Daí os moradores têm que caminhar mais de 1 quilômetro para pegar os ônibus. Muitas vezes as mães têm que caminhar mais de 1 quilômetro com criança no colo, no sol quente, para poder chegar até o ponto de ônibus. Eu gostaria de saber que logística é essa feita pela empresa de ônibus, porque a empresa não estica a linha 11 do término do Nobreville para que ela termine no Royal Palmer. Geralmente, nos fins de semana, os moradores têm que ir a pé até o bairro Nobreville para poder pegar ônibus. Outro grave problema é a falta de cobertura por parte dos Correios. Porque os Correios não entregam correspondência. Seu bairro já tem CEP e nomes de rua, peço o apoio de todos os nobres colegas para cobrarmos do Executivo uma resposta rápida, porque não é justo que os moradores do Royal Palm sejam esquecidos do jeito que estão. Obrigado a todos. Mais algum vereador deseja? Para discutir, vereadora, primeiro a vereadora Lubogo, depois o vereador Ronei. Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, demais ouvintes, moradores aqui do Royal Palm presente. Eu quero também registrar, senhor presidente, que assim que o bairro começou, eu fui solicitada, inclusive na questão do transporte. E, a princípio, como o bairro era pequeno, não tinha todas as casas, foi feita uma reivindicação e, na época, foi solucionado, a princípio, com um rapidão. Realmente, ele chegava só até a praça. Mas eu também tenho pedido aqui uma reivindicação para que a linha 11 se estenda, porque o bairro cresceu bastante e realmente eu sei que são trabalhadores, donas de casa, estudantes, e essa reivindicação é muito pertinente, porque como o bairro cresceu, tem que se estender lá para baixo. Como hoje eu tive uma visita com o secretário de transporte, eu já solicitei a visita dele para uma reunião com todos os moradores, para o secretário estar vendo isso de perto, com o maior carinho, e eu estou só dependendo dos moradores falar o dia que eles podem se reunir para a gente estar fazendo essa reunião. Muito obrigada a todos. Agora, para discutir, vereador Ronei Costa Martins. Senhor presidente, nobres colegas, eu prefiro sempre usar a tribuna, porque assim eu fico de frente para a população e de frente para os vereadores. Senhores e senhoras, boa noite. Boa noite aos cidadãos que nos acompanham aqui. Todos eles, em especial os moradores do Royal Palm, e aqueles também que nos acompanham pelos meios de comunicação, no caso TV e internet. Eu começo dizendo que eu me solidarizo com os senhores, senhoras, homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, que vivem na pele as dificuldades da exclusão social imposta por um modelo urbanístico de cidade, por um modelo de cidade que joga o trabalhador, a pessoa necessitada, sempre para as bordas da cidade, sempre para as periferias. Evidentemente que o problema está dado, e nós, poder público, temos que buscar uma solução para garantir dignidade aos senhores e senhoras. Como eu vi o pessoal citando aqui, os cartazes, que são sempre bem-vindos, é uma forma que vocês têm de se comunicar conosco. Eu vi cobranças a respeito dos Correios, de áreas de lazer para as crianças e outros equipamentos urbanos necessários para realizar a dignidade de todos. Senhores, o problema está dado e nós precisamos resolver. Entretanto, eu diria que esta casa, nós e o poder público, temos a obrigação de ir a fundo no radical do problema.
E o radical do problema está exatamente na especulação imobiliária, no alto custo da terra e na expulsão das pessoas, dos trabalhadores e trabalhadoras para as bordas da cidade. Senhores, basta dar uma volta na região central da cidade, dentro do anel viário e fora do anel viário, para vermos o que tem de terra vazia, de grandes áreas de terras vazias, única e exclusivamente objeto da especulação imobiliária. Jogamos os trabalhadores para as bordas da cidade, sem infraestrutura, sem transporte, sem equipamentos urbanos necessários, enquanto as terras dentro da cidade servem única e exclusivamente para uma questão, para serem valorizadas monetariamente, para que o proprietário, o especulador imobiliário, possa realizar o seu lucro, em detrimento da qualidade de vida dos demais cidadãos. Para que serve a cidade? A cidade é um instrumento único e exclusivo para se realizar lucro? Ou a cidade é um espaço onde as pessoas devem conviver dignamente? Qual é a função da cidade? Aliás, este final de semana teve a conferência das cidades, infelizmente muitos de nós não pudemos participar, eu participei, o tema era exatamente este. A função social da cidade e da propriedade. Qual é? Qual é a função da cidade? A cidade deve estar a serviço do lucro? Única e exclusivamente? Enquanto temos vazios de terras na região central da cidade, no entorno da região central, que poderiam ser loteados a custos acessíveis, para que as pessoas pudessem morar dignamente, nestes locais já tem correio, já tem equipamentos urbanos, já tem áreas de lazer e o transporte coletivo já passa diversas linhas por estas áreas. Então, por que não lotear, não fazer loteamentos de interesse social nestas regiões da cidade? Por quê, senhores, senhoras? É simples. Porque enquanto eu mantenho aquela área vazia, se eu sou o pretenso proprietário dela, é mais rentável que eu tenha uma área na cidade sendo valorizada do que tenha dinheiro no banco ou investimento em qualquer fundo de investimento do banco ou qualquer outro organismo. Portanto, hoje, senhores, a cidade serve, sim, única e exclusivamente ao especulador imobiliário que não se interessa em promover uma cidade digna para todos. Há instrumentos para que nós possamos resolver esta questão. Há vários instrumentos, não é? Um deles é um que estamos tentando aprovar nesta casa, que é a cota solidariedade, que é fundamental para que nós possamos garantir que as pessoas de menor poder aquisitivo, o trabalhador da nossa cidade, possa ter um terreno popular numa região valorizada da cidade, para garantir, primeiro, a multifuncionalidade da cidade, e garantir que as pessoas, que os trabalhadores e trabalhadoras e as pessoas de menor poder aquisitivo não sejam jogadas para as bordas da cidade. Sim, Lívia, vou citar, este é um outro instrumento. A Lívia é uma amiga, arquiteta, defensora desta causa, e com certeza isso está na ponta da minha língua, o IPTU progressivo. Pois bem, então, senhores, há sim instrumentos para que nós possamos resolver. Citei aqui a cota solidariedade, que foi aprovada na capital em São Paulo pelo prefeito Fernando Haddad, que tem um projeto aqui que infelizmente o prefeito retirou. Espero que ele devolva o projeto o mais breve possível para que nós possamos implantar em Limeira a cota solidariedade. Para aqueles que não têm familiaridade com este termo, a cota solidariedade seria o seguinte: vamos imaginar que o empreendedor decida criar um empreendimento nos moldes do Terras de São Bento. Todos aqui conhecem o Terras de São Bento? É um empreendimento de padrão médio-alto ou padrão alto? Pois é, o empreendedor, se a cota solidariedade for aprovada, o empreendedor deverá reservar 7,5% de seus lotes para habitação de interesse social, para o trabalhador e trabalhadora. Para que assim os trabalhadores e trabalhadoras não sejam jogados para os extremos da cidade, onde não tem condições dignas de sobrevivência. Porque as pessoas não querem apenas um pedaço de terra, óbvio que não. Elas querem dignidade. E a dignidade não é um valor abstrato. A dignidade se realiza com questões materiais. Portanto, é fundamental que aprovemos a cota solidariedade. Agora, há outros dispositivos no plano diretor e estatuto da cidade que precisam ser implantados, dentre os quais, o que a Lívia acabou de me lembrar, o IPTU progressivo, que foi uma luta deste vereador aqui em 2009. Não havia IPTU progressivo na cidade. Este vereador, nesta casa,
fez uma luta, eu propriamente, juntamente com outros colegas, fizemos uma luta incansável para implantarmos o IPTU progressivo. Mas tem um detalhe fundamental. A sensação que nós temos é que o IPTU progressivo não está a contento sendo implantado na nossa cidade. Explico para os senhores o que é o IPTU progressivo. Se tem uma pessoa, um sujeito, um indivíduo que tem um pedaço de terra na cidade, exclui-se o indivíduo que tem apenas um lote, ok? Vereador, por favor, vamos nos ater ao requerimento que fala do ponto de ônibus. O requerimento não fala do ponto de ônibus, Excelência. Sim, estou com ele em minhas mãos. Porque tem apenas um ponto de ônibus no bairro. Porque os ônibus não trafegam aos sábados e domingos e feriados. Porque há um espaçamento tão grande nos horários durante o dia e não tem partida do bairro a partir das 19h40. Senhor presidente, não desafie a minha capacidade retórica. Tratarei disto. Isto significa, senhor presidente, que as empresas não levarão o transporte público para lá? Sabe por quê, senhores? Porque o valor, a lógica da empresa é a questão do custo-benefício. Quanto mais longe um bairro é afastado da cidade, mais difícil para levar os equipamentos urbanos, inclusive o transporte público. Por quê? Porque os bairros afastados é mais custoso para levar os equipamentos. Sim, gente, eu estou concordando com vocês. Eu só estou dizendo que a cidade precisa ser replanejada, repensada. Eu duvido que se eu perguntar para vocês aqui, se vocês preferem morar no Royal Palm ou morar perto do centro da cidade, onde tem equipamentos, eu duvido que alguém preferiria a segunda opção. Eu duvido. A questão aqui, senhores, é o direito à cidade para todos. E aí, senhor presidente, o IPTU progressivo vem exatamente nesse sentido. O que é o IPTU progressivo? Se tem um especulador imobiliário que tem um pedaço de terra na região da cidade, onde já está urbanizada, onde já tem equipamentos, e ele não utiliza esta terra para construir moradias ou quaisquer outros equipamentos, a prefeitura tem a obrigação de elevar o IPTU desta terra em percentuais cada vez mais salgados, para que o proprietário seja obrigado a edificar a propriedade, edificar no terreno, construindo casas, construindo outros equipamentos. É uma forma de você combater a especulação imobiliária. Portanto, há sim equipamentos para que nós possamos fazer com que as nossas cidades sejam mais inclusivas e não exclusivas. A cidade para o rico em detrimento da cidade para o pobre. Todas as vezes que nós discutimos cidade, é nessa perspectiva que devemos pensar. Combater esta lógica que expulsa os trabalhadores para as bordas da cidade sempre, 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 cada vez mais. Aos senhores, para finalizar, eu me solidarizo com os senhores e senhoras, quero que contem com o meu apoio, o problema está dado, o Royal Palm está instalado, portanto essas questões pontuais precisam ser resolvidas. Mas eu conclamo, não estou enxergando, Lívia. Me perdoe. Pois é, olha que absurdo. Olha que absurdo, jogando cada vez mais e mais longe. Sabe o que vai acontecer quando aprovar um loteamento depois da Bandeirantes? No ano seguinte vai estar cheio de moradores aqui, cobrando transporte, cobrando posto de saúde, cobrando escola, cobrando áreas de lazer e etc. Olha que absurdo. Enquanto tem áreas vazias dentro da cidade, para serem loteadas e urbanizadas. Esta lógica não cabe. Não cabe, senhoras, senhores. Mas para vocês... O problema está dado, a situação precisa ser colocada, mas eu conclamo todos para que possamos fazer reflexões precisas e profundas sobre que tipo de cidade nós estamos construindo e que legado nós deixaremos para gerações futuras a partir do modelo de cidade que estamos construindo. Não dá mais. Este modelo é extremamente predatório. Este modelo é extremamente exclusivo, no sentido de excluir. Portanto, não dá mais para pensar cidades neste modelo. Precisamos, sim, de líderes ousados, que sejam capazes de combater a especulação imobiliária e combater aqueles que pretendem utilizar o território urbano única e exclusivamente para maximizar os seus lucros, em detrimento da qualidade de vida da maioria da população. Contem com meu apoio, sempre. Muito obrigado. O requerimento número 572 ainda está em discussão. Para discutir, vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, inicialmente queria
cumprimentar o vereador Totó do Gás, que é o autor do requerimento. E quero dizer que esta casa, a maioria dos vereadores aqui, aprovaram o subsídio de 20 milhões que a empresa recebeu. A empresa recebeu para fazer o serviço que não está sendo feito. A empresa recebeu para melhorar os pontos de ônibus que não tem cobertura. A empresa recebeu para ampliar os horários de ônibus que não está ampliado. Sábado, domingo, feriado, os ônibus são tirados de circulação. Nas férias dos estudantes são tirados. E essa casa, com a maioria dos vereadores, aprovou esse subsídio de 20 milhões. Então, temos que tomar uma atitude de emergência com relação a essa empresa. Uma empresa? O subsídio era para 2 empresas. O Zé da Mix tem um conhecimento melhor nesse assunto. E agora, uma empresa somente na cidade. Então, realmente, o vereador Totó do Gás tem toda a razão em fazer pedido de emergência com relação à melhoria, não só no ponto de ônibus, mas no horário. A frota de veículos, ela, no contrato, ela tem que ter 7 anos no máximo e 5 anos médio. Tem ônibus de 10 anos de uso circulando pela cidade. Isso é um absurdo. Mais algum vereador deseja discutir? 572 em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Poder Executivo. Requerimento 573/2016, autor, vereador Dr. Júlio. O requerimento 573 do vereador Júlio está em discussão. Para discutir, o nobre vereador proponente do requerimento. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu faço nesse requerimento, eu fui indagado por cidadãos me perguntando qual seria o destino das águas captadas no piscinão. E eu confesso, senhor presidente, que eu não soube responder. Mas me parece que o destino daquele volume intenso de água que será captado e será reservado ali, o destino é o Ribeirão Tatu. Então, eu acho que diante de uma obra que veio do governo passado, esse governo teve 3 anos e meio para fazer estudo e colocar uma quantidade de água que vai ser armazenada ali para ser descartada, é um despropósito muito grande. Então, eu estou pedindo a solicitação, através do prefeito, para que ele informe isso. E também, nós tivemos na última sexta-feira, que foi o último dia para que se fizesse a apresentação de obras, a inauguração desse piscinão, com foguetório, com uma quantidade grande de comissionados presentes, e nós tivemos ali uma verdadeira festa, com banda de música, como é peculiar desse governo fazer festa antes de acontecer. Acontece, senhor presidente, que eu não sei se essa obra de fato foi acabada. Existe uma lei de autoria desse vereador que fala assim: fica proibido ao Poder Executivo Municipal de realizar solenidade, cerimônia ou qualquer ato de inauguração de obras públicas incompletas. Compreende-se como obra incompleta as obras, aquela que não tenha sido concluída em todas as etapas e especificações previstas no seu projeto. A vedação prevista nessa lei abrange igualmente as obras que dependem de vistoria e liberação por parte do Corpo de Bombeiro. E o artigo 4º, o descumprimento da proibição prevista no artigo 1º ensejará na prática de infração político-administrativa. Acontece, senhor presidente, que o próprio prefeito municipal disse na solenidade que a obra não estava acabada. Quer ver? Por favor, multimídia. Paulo, está tudo resolvido? Não. Como é que funciona uma obra dessa complexidade? A empresa DP Barros, por 90 dias, né, Oswaldo, vai manter ainda um canteiro de obras, uma equipe na cidade, porque sempre há algumas eventualidades a serem sanadas. E depois dos 90 dias... Então, está dito pela própria boca do prefeito que a obra não foi concluída. E não precisa de muita coisa, basta você andar no entorno ali
do Piscinão, as calçadas estão arrebentadas ainda, existe muita necessidade de conclusão da obra. Aqui em cima, se nós andarmos na Fabrício Vanpré, está tudo arrebentado ainda lá. E quando se entende em obra concluída, é conclusão. Aliás, uma coisa importantíssima que o Executivo deveria fazer, até em detrimento da importância que é a ala, seria de fato dar um acabamento melhor para o vestiário. Não foi dado. A pista não foi adequadamente colocada. Ah, mas não veio subsídio para isso. Coloque. É o esporte, é a saúde das pessoas, que muitas delas ali trabalham ou praticam exercício no dia a dia, e simplesmente foi inaugurada num ato abusivo por parte do Executivo. Abusivo porque não se concluiu a obra. Qual é a necessidade de se inaugurar no último dia que se pode, de fato, inaugurar uma obra para a população? Meramente politicagem. Então, senhor presidente, eu até solicito aí a esta Casa de Leis que tome-se providências, e nós temos o corpo jurídico capaz de fazer isso daí, para que seja de fato levantado essa questão e seja dado um encaminhamento adequado nessa questão, porque nós não podemos, em hipótese alguma, admitir fatos políticos que só vêm a macular a imagem do Executivo mais uma vez. Muito obrigado, senhor presidente. Essa presidência pede à secretaria que transcreva a fala do nobre vereador e, com a assinatura desta presidência, seja encaminhada a denúncia à Comissão de Fiscalização e Atos do Poder Executivo. Quero discutir, excelência. Para discutir, o vereador Ronei Costa Martins. Senhor presidente, eu quero dialogar com o vereador Júlio e dividir buscar dividir a exposição de Vossa Excelência em duas partes. A primeira parte é falando a respeito da possível reutilização da água do Piscinão. Eu confesso que eu fui, no início, um defensor de que a água do Piscinão deveria ser reutilizada. Me lembro que estávamos juntos numa sessão do Parlamento Regional do Aglomerado Urbano de Piracicaba, na cidade de Capivari. Não me lembro a cidade agora, mas estávamos discutindo esta questão da escassez hídrica, e lá naquela ocasião eu citei a possibilidade de utilizarmos. Fui buscar informações e vi que não é possível, Excelência. Há uma série de exigências que impossibilitam a utilização da água reservada no piscinão. Por exemplo, a água reservada no piscinão, ela é oriunda da água servida. É uma água que passa pelas ruas, lavando as ruas da cidade. Nesta água, por exemplo, há detergentes, fezes de animais e outras tantas impurezas que vão para a região do piscinão. A reutilização dessa água demandaria um processo de tratamento que seria custoso. Portanto, essa foi a justificativa que eu encontrei ao buscar informações que foram apresentadas para justificar a impossibilidade da utilização. Portanto, o piscinão ele reserva lá 10 milhões de litros, não sei, 10 milhões de metros cúbicos, não sei, um volume, e depois é soltado gradativamente na calha do Ribeirão Tatu para não sobrecarregar este. Então, ela é drenada aos poucos. Sobre a segunda parte da exposição de Vossa Excelência, eu tenho que concordar com Vossa Excelência e dizer mais. Dizer que esta obra foi realizada, o vereador Lemão é aqui o representante dos principais beneficiários dela, e eu diria para o senhor que antes mesmo dela estar concluída, o piscinão já operava num determinado percentual e os moradores e comerciantes da Baixada do Mercadão, já naquela época, a partir do ano passado, já sentiam o impacto positivo, ou seja, havia inundações, mas eram pequenas, agora a expectativa é que elas não aconteçam, mas tem um elemento fundamental aqui que me incomoda muito, Excelência. Além de ter sido feita uma propaganda excessiva, na hipótese da obra não ter sido concluída na sua totalidade, eu não quero aqui afirmar, mas na hipótese dela não ter sido concluída na sua totalidade, houve uma propaganda
com fins que Vossa Excelência já citou, mas tem um outro elemento aqui que Vossa Excelência não citou e que eu preciso colocar. Esta obra foi feita integralmente com recurso do governo federal. Podemos torcer o nariz aqui, podemos falar o que quiser, mas foi construída com dinheiro do governo federal à época, na gestão da presidenta Dilma. Podem torcer o nariz, mas é verdade. Foi o governo federal que mandou recurso para cá. E mais, o governo atual, exato. Eu também acho que é obrigação. Por favor, vamos ouvir o vereador. Ok. Por favor, silêncio, por favor, vamos ouvir o vereador. Passemos então a considerar que foi obrigação. Eu vou concordar com os senhores. Foi obrigação, exato, é obrigação. Como era a obrigação dos governos anteriores a ela. Como era a obrigação de todos os governos dos últimos 30 anos. E os governos dos últimos 30 anos não cumpriram com esta obrigação. E digo mais, senhores, o governo atual poderia até dizer, mas fomos nós que buscamos o recurso. Não foi? Este recurso foi pedido pelo governo anterior, e eu não tenho razão nenhuma para defender o governo anterior, nem pretendo fazer isso. Nem pretendo. Mas este recurso já tinha sido empenhado pelo PAC 2 do saneamento básico em 2008. Portanto, este recurso já estava empenhado. Então, isso significa dizer que há um conjunto de injustiças colocados nestes eventos de inauguração que precisam, vereador, ser restabelecidas. Este recurso para a construção do piscinão veio, queiramos ou não, admitamos ou não, do governo federal. E o meu papel aqui é colocar os pingos nos is. Reclamem quem quiser, esperneiem quem quiser, meu papel é colocar os pingos nos is. Portanto, eu tenho que dizer, muito obrigado, governo federal, na pessoa da presidenta Dilma, por esta obra importante para a nossa cidade. Para discutir agora o vereador Lemão da Jeová Rafá. Por favor, vamos fazer silêncio, pessoal. Senhor presidente, vereadores, público presente. Para quem sofre a enchente, logicamente, a gente quer a obra funcionando. Para nós que passamos por enchente de mais de 1,5 metro, às vezes até 1,80 m, o que basta é estar funcionando o piscinão. E nós passamos por 3 chuvas fortes nesses últimos tempos e o piscinão foi adequado e funcionou. O que importa para nós, limeirense, é que a obra seja feita e concluída. A obra tem o prazo ainda para término até agosto. O prazo final dela é até agosto. Ela foi entregue funcionando agora, não enchendo mais a baixada, já está funcionando. Então, para nós, é o que basta. Logicamente, a calçada, qualquer outra coisa, se foi o governo Dilma que mandou dinheiro, se foi no governo passado, o importante é que a obra foi feita nesse governo. E quem teve a coragem de enterrar e não mostrar a obra foi esse governo, não foi o outro. Eu agradeço esse governo, sim, pelo que fez, pelos comerciantes. Por favor. Mais de 300 comerciantes foram beneficiados. 300 comerciantes que pagam imposto, 300 comerciantes que geram mais de 1.500 empregos. Esse, senhor presidente, é a obra que foi feita e, graças a Deus, obrigado ao governo que teve a coragem de colocar o dedo e fazer, não ficar prometendo as coisas. E obrigado também ao governo Dilma, se foi a verba do governo Dilma, se foi obrigação ou não, pelo menos ela mandou o dinheiro. Obrigado, então, ao governo também. Agora, para discutir, vereador Junegão. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha pelos mais diversos meios de comunicação e plateia presente. Concordo em partes com o vereador Lemão sobre a importância da obra para os moradores e comerciantes da região do Mercado Modelo. Só que quando o próprio vereador fala que a obra foi entregue antes do prazo, incompleta, diga-se de passagem. Eu acho que fica muito claro o interesse do prefeito em se entregar uma obra antes do prazo para quê? Principalmente em ano eleitoral. Política.
simplesmente com objetivos políticos. E nesse sentido que o nobre vereador Júlio César falou aí, senhor presidente, eu peço também que seja tomado providência pela Câmara Municipal a respeito também do museu que foi reaberto sem acessibilidade. Eu acho que qualquer cidadão aqui que quer abrir um estabelecimento, que quer abrir uma empresa, primeiramente hoje o município ele pega o quê? A acessibilidade. O município muito cobra do cidadão, mas nos prédios, nos próprios públicos, não temos acessibilidade. A Câmara Municipal aqui, parabenizo mais uma vez o vereador Ronei, quando na gestão dele iniciou-se todo o projeto de acessibilidade da Câmara Municipal, terminando na gestão do vereador Newton César dos Santos, podendo falar que a Câmara Municipal hoje é acessível a todos os cidadãos da nossa cidade. Eu acho que o poder público, uma vez que ele comece a inaugurar obra aqui, obra ali, até o prazo, que era até sexta-feira, com acessibilidade ou não, o que ele tem feito, senhor presidente? É única e exclusivamente com objetivos de palanque político. Palanque político. Então, nesse sentido, eu peço que esta casa aqui tome providências em relação a essas inaugurações que têm sido feitas antes do término das obras. E em relação à lei do nobre vereador, essa questão da infração político-administrativa, vereador, foi uma emenda que eu fiz no projeto para valorizar e para resguardar também o direito do cidadão da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir, vereador, eu peço só agilidade, porque por causa do tempo. Vereador André Henrique. Ô, nobres vereadores, eu só tenho uma dúvida. Se essa obra foi feita na época do PT, por que o deputado federal colocou na rede social que mandou há pouco tempo milhões para terminar a obra? Não estou entendendo. Então a obra foi superfaturada? Teve corrupção na obra? Mas que rolo é esse? Tem que ser investigado. Tem que chamar a Polícia Federal. Que papagaiada é essa? Mas primeiro anuncia na rede social que eu mandei milhões para a obra. Mas então a obra já estava paga ou está superfaturando? Então, eu queria deixar registrado isso, que se tiver corrupção, tem que acionar a Polícia Federal para ver o quanto foi gasto. Queremos notas fiscais de que prazo que foi feito a obra, porque na nota fiscal consta quanto que foi investido em cimento, em areia, em mão de obra. Porque se há corrupção, tem que ser punido esse governo. Não havendo mais quem queira discutir, esta presidência determina que a denúncia do vereador Junegão seja também transcrita e encaminhada à Comissão de Fiscalização e Atos do Poder Executivo. Ao primeiro secretário. Projeto de Decreto Legislativo número 18/2016. Concede título de cidadão limeirense ao jovem Edgar Holt Rodrigues, pelo seu exemplo de superação, contribuindo para uma sociedade melhor através de sua vida e palestras. Autor, vereador Sidney Pascotto. O projeto de Decreto Legislativo número 18 é recebido pela mesa e encaminhado às comissões. Requerimento 574/2016, autor vereador Aloysio Andrade. Requerimento 574 em discussão, não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Tempo. Vereador, por favor, faltam 3 requerimentos e 1 minuto para acabar. O senhor quer pedir uma questão de ordem? Depois? Aí eu abro uma questão de ordem. Ok? Ao primeiro secretário. Requerimento 575/2016, autora vereadora professora Érica Monteiro. Requerimento 575 em discussão, não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 576/2016, autor vereador José Eduardo Monteiro Júnior. Requerimento 576 em discussão, não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 577/2016, autor vereador Dr. Júlio. Requerimento 577 em discussão, não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 578/2016, autor vereador Dr. Júlio. Requerimento 578 em discussão, não havendo, ao Executivo. Requerimento 579/2016, autora vereadora professora
Desculpa, vereadora Érica Tanque. Requerimento 579 em discussão, não havendo ao Executivo. Senhores, por não haver mais tempo hábil, esta presidência encerra o expediente e partimos para o momento das tribunas livres. Está suspenso por um minuto até que voltamos.